Olá, queridos, tudo bem? Marcílio da Beitrave aqui e hoje eu estou num lugar muito marcante. Eu estou em um memorial. Aqui nós estamos em Tecuma, no sul de Israel, próximos à faixa de Gaza, nesse local que tem se tornado um local de visitação, um local de reflexão, mas principalmente um memorial para nós não esquecermos o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. Eu estou aqui com meu amigo Gui Isaac, né? Ele é um melhor guia de Israel, amigo pessoal. Já segue o Isaac aí no canal dele, Isaac em Israel. Também acompanha ele no Instagram, @IsaacEmIsrael. Você vai ter conteúdo de primeira de um cara que ama Israel e que hoje está aqui comigo para falar um pouco da história desse lugar. Será que a gente pode falar, Isaac, para o pessoal o que é esse lugar onde nós estamos? Nós vamos falar, senhor Marcílio, mas com certeza as imagens que eles vão ver também falam por si. São imagens que vocês vão ver que são pesadas, mas como o senhor disse, é um memorial de uma história que não pode ser esquecida. E devo enfatizar também que é uma honra estar com o senhor aqui. A gente conseguiu uma permissão, não é todo mundo que tem acesso a essas imagens, não é todo mundo que consegue entrar aqui onde nós estamos. E o senhor Marcílio tem sido um ótimo amigo de Israel, então realmente obrigado por divulgar e espalhar essa verdade para o mundo. A verdade é que a gente está falando do dia que foi o dia mais fatal, mais triste, mais violento da história judaica desde o Holocausto. Desde o dia que os judeus foram para os campos de extermínio e de concentração, Israel não tinha visto ainda, o povo judeu não tinha visto tamanha brutalidade, tamanha crueldade. A gente está falando de cerca de 1.200 pessoas que foram vitimizadas nesse dia 7 de outubro, no fatídico dia onde às 6h29 da manhã o Hamas invadiu as fronteiras de Israel. E o que acontece é que principalmente existe uma região, né, perto do Kibbutz Be'eri, que era a festa nova, onde muitos jovens principalmente estavam se concentrando. O pai, inclusive, do DJ Alok, brasileiro, também estava tocando nessa festa quando começa essa invasão do Hamas. Muitos dos jovens eles começam a ir em direção aos seus carros para fugir, né? Isso gera um engarrafamento, um trânsito numa estrada que hoje ficou conhecido como Estrada da Morte, porque basicamente a história é que conforme o Hamas ia invadindo essa festa que ficava perto do Kibbutz Be'eri, os jovens entravam nos seus carros e tentaram fugir, só que muitas pessoas ao mesmo tempo naquela estrada fez com que gerasse um trânsito, um engarrafamento, e basicamente eles se tornaram como que ovelhas seguindo para o matador, onde o Hamas só passava com o RPG, enfim, fuzilando os carros. Então nessa Estrada da Morte, muitos dos veículos eles foram destruídos, obviamente, né? E o que Israel fez foi trazer esses veículos para cá, para essa região de Tecuma ou Tecumá, e colocar aqui como um memorial, para que essa história ela não fosse, né, esquecida, seu Marcílio. E é muito curioso que, infelizmente, isso daqui também é um cemitério, porque muitos dos carros a gente contém neles restos mortais. A gente fez aí as gravações desses adesivos, né, de uma instituição, uma organização chamada Zaka. Restos mortais de pessoas que estiveram ali, seja porque elas morreram naquele carro e alguma parte sangue ficou ali, ou porque o carro se deteriorou, foi queimado, derreteu, e aí nos pedaços de estofado, de plástico, de metal. Então os restos mortais que são inseparáveis. Se discute, inclusive, no Rabinato de Israel a possibilidade de sepultar esses veículos, uma vez que para o judaísmo é muito importante. Do pó viestes ao pó voltará, diz a Bíblia judaica. Então dar um sepultamento digno para a pessoa, a gente chama aqui de mitzvah shel emet, o mandamento verdadeiro. Elas têm que ter um repouso, um sepultamento digno. Então essa discussão para sepultar alguns dos carros, e muitos dos carros ainda estão passando por vistorias para ver se... A situação foi tão grave que, conforme os reservistas foram sendo chamados em Israel, mais de 150 mil reservistas, muitos dos reservistas foram chamados pelo Ministério de Antiguidades e Arqueologia e trabalharam nesses carros, porque a deteriorização do veículo e também dos restos mortais era tão grande que você precisava de arqueólogos para virem aqui tentar identificar aquilo que tinha de restos mortais dentro dos carros, se existia algum bem, alguma coisa que você pudesse identificar o corpo. Então, para você ver quão cruel, né, foi essa invasão do Hamas. E a gente realmente, mais uma vez, a gente não está falando de soldados, a gente está falando de pessoas, gente como a gente. Pessoas que estavam tentando viver o seu feriado, a sua vida comum. A gente está vendo aqui à nossa frente uma van que ela seguiu seu caminho por Siderot, uma cidade aqui perto, onde inclusive um brasileiro foi vitimizado da cidade de Niterói, tinha acabado de se formar num curso de guia de turismo, foi tentar salvar a sua neta e foi pego no meio do caminho pelo Hamas. E essa van era uma van de 13 idosos, eles já tinham embarcado para poder seguir em direção ao Mar Morto, para aproveitar o seu dia de praia, quando a sirene começa a tocar em Siderot, com os avisos dos foguetes que o Hamas lançavam. Eles saem no ponto de ônibus para poder entrar no abrigo, a porta do abrigo está fechada, não conseguem. Nesse momento entra então uma caminhonete com terroristas do Hamas
que fuzilam todos eles, 12 desses idosos são mortos. Então essas são algumas das histórias, algumas das realidades que a gente vê aqui, pessoas como gente como a gente pode dizer. Como o Isaac falou, pessoas comuns. Isso é que mais nos constrange, assim, que mais nos deixa emocionado. Você vai ver aí as imagens agora dos adesivos, né, dessa entidade Zaca, ou seja, todos esses adesivos que estão em carros, carros que foram pessoas vitimadas. Você vai ver que é tudo carro comum, gente comum. Você está vendo aí a imagem agora da van, a van que estava levando 13 idosos para curtir o feriado. Era um feriado de 6 para 7 de outubro, um feriado judaico muito tradicional, festa dos tabernáculos, e as pessoas estavam indo para a praia, para o Mar Morto. Então não é uma guerra como as pessoas muitas vezes querem mostrar, como se Israel tivesse entrado em guerra contra a faixa de Gaza. Não, foi um atentado terrorista covarde. Foi isso que aconteceu, né? E outra coisa que a gente quer muito, muito, muito que vocês saibam é que a grande esmagadora maioria das pessoas que morreram foram israelenses, tinha também pessoas que eram árabes, tinham pessoas que eram de outras nacionalidades, ou seja, não se respeitou nacionalidade, não se respeitou a idade, muitas crianças, muitos jovens, muita gente idosa morreu. E eu queria que o Isaac falasse aqui para nós um pouco sobre algumas dessas histórias. Enquanto ele vai falar, a gente vai mostrar também aí algumas imagens, como a história, por exemplo, daquela ambulância, Isaac, do Benjamin. Você pode compartilhar algumas coisas? Então nós temos uma ambulância bem na entrada desse sítio, desse memorial, que essa ambulância estava colocada a postos na entrada do que seria os acampamentos da Festa Nova, né? Para dar auxílio a qualquer pessoa que tivesse alguma emergência. E, bom, a Convenção de Genebra diz que todo veículo identificado como um veículo, né, que seja de auxílio à saúde, ele não pode ser alvejado, ele não faz parte da guerra. Por mais que a gente tivesse em guerra, só existia um lado combatendo aqui, que era o Hamas. Então muitas pessoas, eles entram nessa ambulância, a gente está falando cerca de 18 jovens, entram nessa ambulância tentando encontrar esconderijo, abrigo, um lugar seguro. Quando os terroristas do Hamas percebem que eles estavam ali, eles no mesmo momento pegam um RPG, uma bazuca e acertam essa van que explode, queima e eles todos perecem no seu interior. Há também histórias de heroísmo, senhor Marcinho, de pessoas que souberam da notícia, vieram para cá ajudar, que dirigiram várias vezes, buscando pessoas na festa, levando para um lugar seguro, no meio do fogo cruzado, como a história do Benjamin, que fez 4 viagens até o momento que ele foi vitimizado, sendo alvejado pelos terroristas. A gente também tem carros como esse Corolla branco que vocês estão vendo, que ele é um veículo que foi sequestrado dentro de um kibbutz. Então sequestraram, imagina só, terroristas Hamas entram no seu vilarejo, na sua casa, te coloca dentro do seu próprio carro e te faz dirigir até a faixa de Gaza e te sequestra. Esse veículo foi encontrado dentro de um hospital, na faixa de Gaza. Por quê? Porque o centro do Hamas, o coração, o quartel-general, era embaixo de um hospital. Porque eles sabem que Israel não pode alvejar um hospital e não vai fazer perecer vidas inocentes. E esse casal segue sequestrado, mas o carro foi recuperado, né, e trazido de dentro do hospital. Então a gente vê um pouco desses danos e um pouco dessas infelizes histórias do que aconteceu, as caminhonetes que o Hamas utilizou com as suas submetralhadoras, né, no tripé, assim também como as motos da China, da Tailândia, que eles traziam e até mesmo nos túneis eles passavam por essas motos e facilmente entravam dentro de Israel. Imagens que são realmente muito fortes para a gente. Você vai ver aí as imagens dessas SUVs com armamento pesado. Era coisa pesada que você colocava em cima da SUV para matar criança, para matar jovem. Então uma coisa totalmente desproporcional. Por que a gente está fazendo aqui esse material, esse vídeo, né? Porque às vezes a gente nota o grau de desinformação que as pessoas são submetidas através da mídia tradicional. Parece muitas vezes, eu às vezes costumo ver uma reportagem ou outra, parece até que Israel é culpada de tudo. Então você tem aqueles movimentos de pessoas que estão sendo idiotas úteis, que estão protestando por um tal de Free Palestine, como se os palestinos fossem um povo preso. Não, eles não eram. Você vai ver imagens aí agora como era a faixa de Gaza, como eles eram uma cidade bonita, as pessoas que tinham auxílio de Israel, apoio de Israel. E sabe, muitas vezes eu penso que tudo que é falado, todas essas mentiras, é para tentar colocar a população contra o Estado de Israel. Tem um general romano
que ele disse uma frase muito célebre. Ele falou que numa guerra a primeira vítima é a verdade, né? Então, quando nós estamos em lugares como esse aqui, nós vemos essa destruição que foi feita, como o Isaac falou, antes de qualquer coisa. Quer dizer, não estava tendo uma guerra, não estava tendo um conflito. As pessoas que estavam na faixa de Gaza, elas estavam tendo seu dia a dia, elas estavam ali vivendo na medida do possível, porque o Hamas, controlando na faixa de Gaza, ele usurpava o dinheiro de ajuda internacional, ele usurpava os caminhões da própria ONU de ajuda para a população, e a população também estava lá, né, sofrendo. Hoje o povo está livre, hoje as pessoas, por mais que esse conflito aconteceu e está acontecendo, nós estamos agora praticamente nos últimos capítulos, já que Israel vai preparar a faixa de Gaza para uma segurança que ela nunca teve. Eu depois vou pedir o Isaac para falar um pouco sobre os corredores e sobre tudo que Israel vai fazer ali na faixa de Gaza, mas as pessoas estão comemorando num certo sentido, porque elas sabem que elas não mais serão oprimidas pelo Hamas. E falando em Hamas, a gente teve aí boas notícias, como o líder do Hamas, que foi morto lá no Irã, né? Ele estava escondido, morando lá no Catar, um patrimônio pessoal de 5 bilhões de dólares. Agora ele não está mais, né, podendo curtir o dinheiro dele. Deus sabe onde que ele está, infelizmente, mas ele optou por essa vida. E agora a gente sabe que a faixa de Gaza está livre. E o que é que Israel vai fazer lá na faixa de Gaza, Isaac? Explica para nós. Então, senhores, a gente estava comentando como que essas foram as dores de parto para Israel dar à luz a um novo futuro. Futuro que eu acredito que é de paz, de prosperidade, de harmonia, de uma vida melhor, não só para israelenses, mas também para o povo de Gaza, que também sofria debaixo da mão pesada e da opressão do Hamas, né? A gente tem que lembrar que tem civis, que tem pessoas que a gente acredita que sejam pessoas comuns, inocentes, que querem apenas viver a sua vida com Israel. A ideia é a seguinte: Israel não tem como acabar e destruir com o Hamas no mundo das ideias, na sua filosofia. O Hamas vai continuar a existir. Como que a gente substitui uma ideia ruim como uma ideia melhor? Educando a população, tentando fazer a limpa desses lobos solitários que vão restar. Mas a capacidade militar do Hamas já foi completamente mitigada, né? Eles já não lançam mais foguetes contra Israel. E a ideia agora é Israel dividir Gaza em 2 setores, um setor norte e um setor sul, com um corredor principal que separa a faixa norte de Gaza com a faixa sul de Gaza, isto é, aquela parte que faz mais a fronteira com Israel, e também um corredor que vai ficar mais ao sul de Gaza, no sentido de que Israel não vai mais deixar que Gaza tenha uma fronteira com o Egito. Porque esse que a gente chama de corredor Filadélfia era justamente por ali, por Israel não controlar essa fronteira, que entrava armamento, que entrava munições, que entrava toda a tecnologia para poder fazer a construção de foguetes. Então, certamente, Israel não vai deixar mais que o 7 de outubro se repita. Israel está construindo agora, com muita dor, um futuro de prosperidade, um futuro de paz e essa divisão da faixa de Gaza. E é muito possível que por alguns anos a gente veja no setor norte de Gaza ainda assim é uma presença militar israelense, e no setor sul alguma harmonia entre a Autoridade Nacional Palestina, outras forças como a do Catar, seja dos Emirados Árabes ou do Egito, que vão tentar cuidar daquela região. Lembrando que o próprio Catar, que estava muito envolvido com as questões das negociações junto do Hamas com Israel, agora com a eleição do presidente Donald Trump, eles decidiram sair dessas negociações e pediram para que os líderes do Hamas que ainda restavam, os líderes políticos, né, saíssem do país. Ou seja, como o Isaac falou, Israel está construindo uma ponte de paz para o futuro, né? E isso a gente sabe que vai mudar muito agora com o resultado da eleição americana. O presidente Donald Trump já falou que vai dar apoio irrestrito a Israel, que era algo que não estava acontecendo com o governo Biden, por mais que os Estados Unidos estivessem apoiando Israel, mas era um apoio sempre com o pé atrás, sempre tolindo Israel de fazer alguma coisa mais efetiva. E agora com o presidente Donald Trump a gente está vendo uma mudança muito grande. Isso vai ser bom para Israel, isso vai ser bom para a população daqui, isso vai ser bom para nós também, porque nós queremos um mundo de paz. Nós queremos um mundo onde terroristas não matem pessoas simplesmente porque eles são de alguma etnia, de alguma religião, né? Então todo fanatismo ele é ruim. Quero finalizar agradecendo aqui meu amigo Gui Isaac, para mim melhor guia de Israel, um cara sensacional, amigo pessoal. E eu quero abrir para ele e deixar uma mensagem aí para essa galera que está nos assistindo aí. Então, Marcílio, a minha gratidão por mais uma vez você demonstrar a sua amizade com Israel. Eu lembro que fazia
uma ou 2 semanas que a guerra tinha começado, né, cerca de 1 ano atrás. Você veio aqui para apoiar os nossos soldados, levou doação para eles e te veio aqui mais 1 ano depois também demonstrando seu amor, né, como que eu digo que um porta-voz de Israel, um vigia sobre as muralhas de Jerusalém. Para a gente é sempre um prazer. E deixar para vocês a mensagem que a palavra Hamás, ela aparece na Bíblia cerca de 11 vezes. Dessa mesma forma, Hamás quer dizer violência, né, terror. Mas o profeta Isaías, ele termina em uma das suas narrativas dizendo que chegará o dia em que não se ouvirá mais ouvir de Hamás, de violência na terra de Israel. Peço para você que ore, esteja sempre mandando energias positivas para que esse dia seja breve. Que não se ouça mais de violência na terra de Israel e que vocês possam estar aqui caminhando pelas páginas da Bíblia, conhecendo esse lugar que tem tanta coisa boa também a oferecer. Amém. Eu quero só finalizar deixando aqui embaixo, né, os nossos canais, tanto o canal Aprendendo com a Palavra, quanto o canal do Isaac em Israel. Segue a gente aí, se gostou desse vídeo, curte, compartilha, dá uma moral para nós aí. Se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, compartilha ele com alguém que você ama. A gente se despede aqui de Israel, vamos voltar com novos vídeos, novas novidades, portanto segue a gente aí nas redes sociais, que Deus te abençoe.